Como recuperar o seu desejo e a libido pelo seu marido? Muitas mulheres me escrevem dizendo: Nath, perdi a admiração e, consequentemente, o tesão caiu. Ou também essa mulher passou por algum movimento, tipo, acabou de ter um filho, e ela sente que a libido dela tá baixa, não só por questões hormonais, mas muitas vezes por se identificar com o papel da mãe e esquecer muitas vezes da mulher que ela é. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como que o desejo é formado e como que a gente faz para recuperar esse desejo. Porque nós podemos fazer um movimento muito legal na nossa vida para a gente recuperar a admiração, a libido, o tesão e a paixão do nosso casamento. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aí é o seguinte: quando eu falo para você, homem, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? A nossa mente, ela vai trazer o quê? Memórias. Então a gente vai puxando ali memórias de homens que a gente já viu, memórias de homens que a gente viu em filme, homens que a gente se relacionou. E muito provavelmente, quando a gente pensa num homem, a gente pensa o quê? Ou num cara forte, musculoso, ou um cabelo curto, pronto para guerra, ou fardado. São imagens que estão ali no nosso inconsciente que representam o masculino. E essas imagens, né, quando elas vêm para nossa mente, isso daí é o que é um símbolo. Então, esse símbolo é o que representa o masculino. Nós vamos buscar, nós vamos, como mulheres, nós vamos sentir atração por homens que estão mais alinhados com o símbolo do masculino. Qual é a simbólica do masculino? O homem tem que ser provedor, protetor e procriar. Então, quanto mais o homem fizer isso, quanto mais poder de mando, quanto mais ele tiver essa postura, essa atitude na vida, maior as mulheres vão se identificar com esse homem, né? Maior valor sexual esse homem vai ter. E nós nos sentiremos mais atração, mais desejo. Então, a primeira coisa que corrigiria tudo isso seria o homem se parecer com um homem. Eu não sei se hoje vocês perceberam o que está acontecendo, né, na mídia, mas tá tendo uma grande inversão de papéis. Quando a gente olha os homens, a gente vê homem com delineador, com cropped. O que é isso? É uma inversão simbólica. Quando a gente vê esses homens com essas roupas, isso são roupas de mulheres. Me desculpem se vocês não acreditam nisso, mas é uma relativização, como se os símbolos não importassem, como se essa memória ancestral e originária ali não tivesse mais sentido. Então, eles estão tentando fazer uma corrupção simbólica para que os homens fiquem enfraquecidos e as mulheres assumam o papel dos homens. E quando você pensa numa mulher, né? Qual é a imagem que vem? Para mim vem muito aquela imagem de Vênus de Milo, que é a Afrodite, né? Então, uma mulher com cabelo longo, com o corpo sexy, bem assim, com curvas, arredondada. Isso são os símbolos importantes. Então tá, beleza, entendi que esses símbolos importam. O que a gente precisa fazer, né? Então, o que a gente precisa para recuperar a libido? A gente precisa fazer um reajuste simbólico. E como que a gente faz um reajuste simbólico na nossa vida? Primeira coisa, através dos sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. A mulher, quando ela quer trabalhar o feminino dela, ela pode usar o quê? A beleza. É a primeira coisa que tem muito a ver com o feminino. Como que uma mulher conectada com esse feminino vai se portar? Ela vai estar cheirosa, ela vai estar ali com o cabelo arrumado, ela vai fazer a unha, ela vai passar uma maquiagem, ela vai ter a pele sedosa, então a gente vai usar um creme, um perfume, a gente vai colocar uma balinha na boca, a gente vai ter tudo isso para que os símbolos do nosso feminino estejam corretos, tá? E a gente vai usar a nossa razão para organizar tudo isso. Então, nós como mulheres precisamos, em primeiro lugar, colocar na nossa mente que a gente quer recuperar a nossa libido, que a gente quer recuperar o desejo pelo marido. Eu sei que eu tô falando do marido e eu estou falando de coisas que você pode fazer. Por quê? A mulher, ela precisa sim pensar no desejo, ela precisa pensar, se estimular. Quando ela começa a pensar na lingerie, quando ela começa a pensar em estar mais bonita, ela tá o quê? Estimulando o imaginário dela através da razão, tá? Então, através da nossa mente, da nossa inteligência,
Nossa, então eu vou direcionar a minha vida para esse lugar. Eu vou direcionar a minha libido para este movimento do desejo, da atração. Lembra no começo do relacionamento que você e seu marido ficavam falando por WhatsApp o tempo inteiro? Você mandava uma coisa picante, ele respondia. Muitas vezes, quando a gente casa, quando a gente vira mãe, a gente perde totalmente isso. E sem este movimento, a nossa libido vai cair. E quem tá mais consciente, eu sempre falo isso, é quem pode ajudar nesse movimento. Então, se você está assistindo esse vídeo, você é a pessoa que precisa começar a se estimular, né? Você é a pessoa que precisa começar a ter novas atitudes para que essa libido comece a voltar na sua relação, tá? Outra coisa muito importante que eu vou colocar aqui são alguns fatores, tá? Então, eu falei da perversão simbólica, né? Que são esses fatores que influenciam a nossa libido. Então, a gente precisa ter os símbolos alinhados. Homem é homem, mulher é mulher, mulher se veste como mulher, homem se veste como homem. A gente vai trabalhar a nossa feminilidade, a nossa doçura, a nossa submissão, o nosso tom de voz, a forma como a gente se veste, enfim, tá? Então, a gente tem que ter os símbolos corretos. Uma coisa que parece besta é o nome. O que é um nome? Como que esse símbolo interage? Tem muitos casais, e eu conheço alguns de ouvir aqui, né, e de ver na minha vida, que ao invés de chamar o marido de paixão, de amor, de lindo, chama de pai e mãe. Ou seja, o casal virou pai e mãe, né, dos filhos, só que eles saíram do papel principal. Qual é o papel principal? Homem e mulher. Então, só da gente reajustar a forma de chamar o nosso parceiro, usando a linguagem correta, isso já vai trazer uma mudança. É inconsciente, tá? O nosso inconsciente vai entrar naquele papel. Se eu ficar no papel só da mãe, né, só pensando em filho, 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 é óbvio que eu não vou ter libido, porque na hora que eu estou pensando em filho, não é a hora que eu estou cuidando da minha libido, não é a hora que eu estou ali com o meu marido, tá? Então vamos reajustar essa nomenclatura, a forma de chamar o marido. Outra coisa, que existe uma inversão simbólica. Não sei se vocês percebem, mas as famílias hoje, elas almoçam e jantam na frente da televisão. As pessoas ficam na mesa com o celular. Uma das coisas principais para o casal se alinhar é a comunicação. A gente precisa ter um diálogo, a gente precisa ter intimidade. E para se ter intimidade com o nosso marido, a gente tem que conhecer ele. E para conhecer ele, a gente tem que conversar com ele. O local correto, então, antigamente as pessoas todas almoçavam na mesa, jantavam na mesa, a mesa era posta, né? Então tinha os elementos de beleza bonitos, aqueles porta-pratos, os lencinhos, tudo arrumadinhos. E hoje em dia se perdeu. As pessoas comem de qualquer jeito, no sofá, olhando no celular, sem prestar atenção para outra pessoa. Então a gente precisa reajustar o símbolo da mesa no casamento. A gente precisa sentar na mesa e conversar com o nosso marido, ter um momento em família. Esse é um momento onde marido, mulher e filhos conversam, contam dos sonhos. Isso é uma forma da gente salvar as nossas famílias também, tá? Os nossos filhos, porque ali a gente vai conhecer quem eles são e dar o apoio, mostrar que a gente tá ali para eles. E aí, o próximo símbolo que a gente tem que ajustar, né, esse da aparência eu já falei, é o símbolo da cama. Hoje é muito comum as pessoas fazerem cama compartilhada com os filhos. É um assunto que eu acho muito polêmico, porque, na verdade, eu conheço crianças que dormiram na cama dos pais até os 12 anos. Já vi muitos relatos, inclusive, que a criança tem medo, que ela não dorme fora de casa, que ela dorme com a luz acesa, que tem que dormir com televisão, porque dormiu até 10, 12 anos na cama dos pais. Além de pessoas que ouviram os pais tendo relação, e isso traumatizou profundamente as crianças, tá? Então a gente tem que parar com essa cama compartilhada, a gente tem que voltar ao tradicional, criança dormindo no seu quarto, na sua própria cama, tá? Porque isso vai ajudar o quê? A blindar. A cama é um lugar sagrado para o casal. É óbvio que o casal pode ter relação em outros cômodos da casa, não tem problema, desde que em segurança, sem ninguém enxergar. Mas a cama é o lugar onde a gente deita todas as noites com o nosso marido. Então, eu mesma tenho 3 filhos pequenos e estava escrevendo um e-mail hoje contando dessa situação, que meus filhos estão indo para a cama do casal direto, porque eles ficaram doentes, porque nasceu um bebê pequeno agora, né? Eu tenho um filho de 3 meses.
tudo isso vai abalar o relacionamento do casal. Parece bobo, parece, eu sei, mas a gente tem que cuidar da nossa cama. A gente tem que cuidar do lençol que a gente usa, da limpeza da nossa cama, de passar um cheirinho na nossa cama, de transformar aquele ambiente num altar do casal, onde a comunhão entre homem e mulher se fortalece. Então, com esse alinhamento simbólico, vamos dizer aí que 80% do problema está resolvido, porque a gente vai começar a mexer, né, nos símbolos, a gente vai começar a colocar, né, a simbologia correta do que é o homem, mulher, e consequentemente isso vai estimular, tá, a memória, né, e a memória do desejo, desse movimento de alma, tá? A outra parte, que vamos dizer aí que é 20, 30%, é a questão fisiológica. Então você precisa fazer exame. Exame para ver como tá a sua vitamina D, sua ferritina, sua testosterona, se movimentar, fazer esporte, beber água, porque muitas vezes a pessoa tá com a libido muito baixa e é por uma questão hormonal, é uma questão fisiológica que não está funcionando. Tem um tema que eu quero falar em outro vídeo, que é a questão da corrupção através da pornografia. Então, quando a gente tá com excesso de dopamina, assistindo vídeos que não são bons pro nosso imaginário, isso também vai acabar a libido do homem e da mulher. Hoje em dia, esse tema não é só um tema do masculino, é um tema do feminino também. Eu vejo que tem muitas mulheres viciadas nisso, muitas mulheres que estão com o imaginário corrompido, achando que isso daí é bom, que é uma coisa que estimula o casal, só que na verdade é um vício em dopamina, é uma distorção da moralidade, é uma distorção do que é a união do casal, do que é esse ato, tá? Então a gente precisa falar também nesse vídeo, pra gente fechar esse assunto, que a sexualidade dentro do matrimônio é algo sagrado. Então a gente precisa trazer esses valores do que é essa sacralidade, né? Por isso que eu tô falando da cama, da separação das crianças desse lugar, porque quando a gente entende que o marido e a mulher se unem e formam uma só carne, a gente não tá pensando só na parte corporal, que é a primeira realmente que faz com que o desejo desapareça, né? Essa parte mais baixa, esse desejo mais humano, que tá ligado ao corpo mesmo. Só que quando a gente entende que nós somos corpo, alma e espírito, a gente tem que entender que a nossa sexualidade conecta essas três esferas de uma forma muito bonita. Então, se a gente tiver com um problema em alguma dessas esferas, no corpo, na alma ou no espírito, isso vai afetar a nossa libido, isso vai afetar o nosso desejo. Então, a gente precisa primeiro começar por essa limpeza do imaginário, né? Alinhando os símbolos, alinhando o feminino, o masculino, tendo clareza dos papéis. E ao fazer este movimento, a gente vai começar uma retomada da nossa libido, tá? Espero que tenha ficado claro. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, me segue para mais conteúdos e se inscreve na minha newsletter, onde eu troco muito conhecimento, falo de uma forma bem legal, eu abro um pouco mais da minha vida pessoal por lá também. E a gente tem um relacionamento muito bonito. Então, te espero no próximo vídeo.